Se você gosta de uma boa conversa, se você gosta de uma boa polêmica, faz o seguinte, senta aí e assiste esse vídeo, chama seus amigos para discutir o assunto, pois ele é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre poesia de autoajuda. É poesia ou é texto de autoajuda? Salve, povo da poesia, tudo tranquilo com vocês? Estamos chegando para mais um encontro, para mais um bate-papo, e o assunto de hoje, com certeza, rende boas conversas com você, com seus amigos, sobre poesia de autoajuda. É poesia ou são textos de autoajuda compostos em formas de versos? E aí, qual a sua opinião? Mas antes da gente conversar mais sobre isso, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que venha fazer parte dessa nossa família. Inscreva-se! Se já for um inscrito, não esqueça de convidar mais pessoas para se juntar ao nosso grupo. Não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E também, lembrando sempre, é legal lembrar isso, ative este sininho que está aqui para você ficar sabendo e ser comunicado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal esperando por você. Vamos lá ao nosso assunto de hoje, depois de alguns encontros aí nos últimos sábados para a gente conversar. Hoje, mais este encontro e que rende uma boa conversa. Afinal de contas, poesia de autoajuda são poemas ou são textos de autoajuda compostos em versos? Já faz um bom tempo que o mercado literário e as editoras descobriram um grande filão que são os livros de autoajuda. Tanto que hoje, em todas as livrarias que você chega, tanto na vitrine como nas principais estantes, você encontra livros de autoajuda. Lá em exposição, são vários títulos que estão à sua disposição. E a poesia relegada àquele cantinho na prateleira lá embaixo que você tem que chegar e perguntar para o vendedor aonde estão os livros de poesia. E isso está alimentando um mercado para pessoas que precisam ou buscam essa receita de vencer na vida. Primeiramente, deixa eu falar aqui que eu não tenho nada contra você que lê livros de autoajuda. É um direito seu a ler o que você quiser. Eu, particularmente, não gosto e não leio, pois eu acredito que não existe uma receita de uma pessoa para todas as pessoas do mundo dizendo como ser um vencedor, né? Essa história de acredite em você mesmo, que você vai vencer, não sei o que, isso todo mundo sabe, que somente com o trabalho a gente consegue vencer, e se não vencer é porque não era, mas a gente não vai desistir de lutar por aquilo que acredita. Se fosse para desistir de alguma coisa que a gente acredita, eu sou um exemplo disso, não estaria aqui há tanto tempo levando vídeos para vocês, já são não sei quantos anos, e tendo aí 560 e alguma coisa inscritos, né? Então, é uma coisa que eu acredito, que é uma coisa difícil trabalhar com poesia, mas a gente está aqui dando a nossa cara, né? É uma receita que é não desistir. Então, eu não acredito nessas coisinhas que os livros de autoajuda estão aí falando. E o mercado é muito sacana, o mercado é muito esperto, né? O mercado, claro, vive de vendas. E ele descobriu, ultimamente, um outro filão, que são os poemas de autoajuda. Escritores, poetas que escrevem poemas de autoajuda estão tomando conta das prateleiras também. Não só das prateleiras, das emissoras de televisão, dos programas de rádio, da internet. E eu fico um pouco triste com isso, pois isso não é poesia.
essa história da poesia ser de autoajuda. Ah, poesia é poesia. Não, não é poesia. Poesia não é essa coisa horrorosa que se apresenta por aí, essa coisa, esse mingau tão insípido que tem se apresentado. É um mingauzinho ralo. Poesia é mais do que isso. Já falei no primeiro vídeo aqui desses encontros, dessa série, que poesia não é a tábua de salvação, poesia é âncora. Se você bobear, ela te afunda. Para você ter uma ideia do que eu estou falando e para exemplificar isso, essa questão de texto de autoajuda, poesia de autoajuda, eu fui para a internet e busquei lá, imprimi aqui para trazer para vocês exemplos de poemas de autoajuda e de textos de autoajuda. Um exemplo de poema de autoajuda, escuta aí. Continue sendo forte e tenha fé no Criador, fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Isso é um poema de autoajuda, ou um poema, tá? Mas eu digo que é um poema de autoajuda. Um texto de autoajuda. Portanto, encare as barreiras da vida com bom ânimo e determinação, são elas que fazem com que objetivos maiores sejam alcançados apenas por aqueles que têm disposição e energia para enfrentar o caminho das pedras, são elas que fazem aflorar os verdadeiros campeões. Qual a diferença de um texto para o outro que eu li para vocês? Nenhuma. Tirando a forma com que foi escrito, um foi escrito aqui em forma de versinho, o outro no texto mais corrido. Mas a síntese, aquilo que o texto quer dizer é o mesmo. Mesma coisa, não vejo diferença nenhuma, a não ser numa riminha muito pobre, por sinal, do Criador com dor, e essas coisas assim, aquela velha história, amor com dor, Criador, dor, para a gente exemplificar melhor ainda, e aqui a coisa fica legal, eu peguei outros dois textos de poesia e um texto de autoajuda e eu uni os dois. Vou unir os dois, tá? Eu vou ler na mesma sequência. E eu quero que você tente aí do outro lado saber qual era o poema e qual era o texto de autoajuda. Topa esse desafio? Então preste atenção aí. Você pode ser feliz com a vida como ela é ou passar todo o seu tempo se lamentando pelo que ela não é. A escolha é sua, e importante é que você sempre tem escolha. Pondere bastante ao se decidir, pois é você que vai carregar sozinho e sempre se... Errei. Posso repetir? Vamos lá. Você pode ser feliz com a vida como ela é, ou passar todo o seu tempo se lamentando pelo que ela não é. A escolha é sua e o importante é que você sempre tem escolha. Pondere bastante ao se decidir, pois é você que vai carregar sozinho e sempre o peso das escolhas que fizer. Lembrar que cada graveto de amor e de carinho, cada folha, cada galho preparam o seu caminho, lhe deram sabedoria, pois já já será o dia de fazer o seu próprio ninho. E aí, o que era texto de autoajuda e o que era poesia? Você conseguiu identificar? Não, tenho certeza que não. Pois as duas têm a mesma forma, o mesmo mote, e não é poesia. A última parte que eu li aqui é o chamado texto de poesia, o tal poema. Então eu fico muito preocupado, sabe por quê que eu fico preocupado? Porque as pessoas vão para as livrarias buscar uma poesia e se dão de cara com isso, e ficam de repente, pessoas que nunca tiveram contato com a poesia, ficam achando que isso, essa coisinha rala, insípida, inodora, é poesia e não é. Poesia é mais que esses versinhos de autoajuda, essa coisa de ame a você mesmo, acredite em você. Então, poesia, ela é faca na bota, ela bate forte, ela bate duro, ela nos dá na cara.
Deixa eu pegar aqui um livro, separei aqui, 2 exemplos que daí eu vou dizer assim, do que é poesia de autoajuda. Isso é poesia de autoajuda, tá? Tabacaria, Fernando Pessoa, já de cara dizendo, nunca sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Sentiu a diferença? Não sou nada, eu nunca serei nada. Mas a parte disso, eu tenho todos os sonhos. Ou seja, posso não ser um nada, mas eu acredito. Entendeu a diferença de texto de autoajuda, poema de autoajuda, para um texto de poesia? Um outro exemplo de Fernando Pessoa, olha só que maravilha, para quem quer crescer, para quem tem apanhado na vida. Lá no poema Em Linha Reta, Fernando Pessoa escreve, na primeira linha, nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Isso é poesia. Isso é poesia. É essa a minha preocupação que eu tenho. Neido Close, grande Neido Close, escreveu assim: se um dia perguntarem onde estava, quando o mundo explodiu, eu responderei: a minha rua era o centro do furacão. Que é isso? Então me desculpem vocês que têm ido às livrarias e comprado livros de poesia com esses textinhos tão ralos. Eu vou ter que falar uma grande verdade para vocês. Isso que vocês levaram para casa não é poesia. Isso são textos de autoajuda. Não tenho nada contra se você gosta de texto de autoajuda, mas isso não é poesia. A poesia bate mais forte. A poesia não nos aponta caminho, a poesia não nos dá direções, ela, inclusive, ela nos pira a cabeça, ela faz com que a gente perca o chão, a gente perca a rota. Um mesmo poema pode ser lido e visto de várias formas, de vários ângulos. E o texto de autoajuda, ou a poesia de autoajuda, é aquela coisinha formal que tenta nos ensinar uma direção. Essas coisinhas insípidas, sem gosto, sem cheiro, não é poesia. Poesia é outra coisa. Portanto, eu achava que ia demorar mais, mas essa conversa pode durar mais. Claro que pode, aqui nos comentários. O que você acha sobre essa questão de poesia de autoajuda ou não? Ou na roda de conversa com seus amigos, estamos aí chegando ao fim de semana, reúna-se com seus amigos e converse sobre essa questão de poesia e poesia de autoajuda, o que eles acham, se eles gostam, se não gostam. Mas eu quero dizer às pessoas que têm o seu primeiro contato com a poesia para procurarem os poetas. Comecem pelos grandes. Não caiam nessa conversa de vendas das editoras e das livrarias de querer vender esses fenômenos da literatura que têm surgido muito e muito e muito. O próprio livro da Rupi Kaur, Outro Jeito de Usar a Boca, que eu fiz aqui um comentário, está aparecendo a tag por aí, eu falei que encontro sim poesia naquele livro, mas eu também encontro textos de autoajuda. Tem lá uma história de, para amar outra pessoa, você tem que começar a amar você mesmo. Isso é normal, a gente tem que se amar, a gente tem que se gostar. Tá certo, meus queridos? Então, particularmente, eu, Marcos Antônio, o cara que está por aqui sempre levando para vocês poesia, não acredito nem um pouco que esses textos que aparecem tanto na grande mídia, na internet e nas vitrines de livraria como poetas, sejam realmente poetas. São textos de autoajuda. Tem programas de televisão que semanalmente estão lá apresentando poesia, mas que não são poemas. Sinto muito. São textos de autoajuda feito em versos.
A poesia é outra coisa. E particularmente, para encerrar esse nosso assunto aqui, eu digo para vocês que eu acredito mais, e aí parodiando Augusto dos Anjos, naquela poesia que escarra enquanto te beija a boca. É isso aí. Agora tire suas conclusões, a minha eu já dei aqui. Grande beijo para vocês, um bom fim de semana e segunda-feira, 13h, tem um poema esperando por você aqui no nosso canal. Eu falei um poema e não um texto de autoajuda. Valeu!